No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo. Há um propósito de Deus pelo qual você se encontra aqui nesta noite. Essa peça que vocês assistiram agora também, ela fala um pouco sobre a vida daquele que não tem a Cristo no seu coração. É o homem escravizado, é um homem sem direção. Mas nessa noite Deus está neste lugar e Ele quer te dar direção nesse lugar, em nome de Jesus. Nesta noite, aqueles que trouxeram Bíblia, assim o faça. O Evangelho que escreveu Lucas, o capítulo 24. Eu quero ser breve esta noite, não quero enfadar os irmãos, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção em nome de Jesus. Nessa noite eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Você pode sair daqui arrastado da mesma forma que você chegou, mas também você pode sair daqui nos braços do Senhor, te conduzindo até o teu lar. A palavra de Deus que se encontra em Lucas, o versículo de número 17 ao 21, ele está tratando sobre a ressurreição de Cristo. E quando ele se encontra com aqueles homens, os discípulos que estavam a caminho de Emaús. E diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, versículo 17 em diante. Ele diz assim: então lhe perguntou Jesus. Quem foi que perguntou? Não estou ouvindo. Quem foi que perguntou? Jesus. Então lhe perguntou Jesus, mas se preocupa, indo à medida que caminham estando. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias. Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todos os povos. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e a crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, desde agora, tudo já se fez, já ao terceiro dia. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, meu amado irmão, todo aquele quanto está ao alcance da nossa voz. Quando Deus, Ele envia Jesus a esta terra, Ele envia Jesus a esta terra com o propósito de redimir a cada um de nós, a redimir o mundo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho para todos aqueles que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E nesta noite o que nos chama a atenção, irmãos, é que Deus assim concretizou o seu propósito e deixou ao alcance de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas essa noite eu quero chamar a atenção para um fato do texto que acabamos de ler. Esse texto ele vem relatando um fato que os dois discípulos estavam a caminho de Emaús e Jesus já havia sido sepultado. Nessa noite, irmãos, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei em quem você tem posto a sua confiança, mas nessa noite eu te digo, se você chegou nesse lugar, talvez está tudo de mal na tua casa, talvez a tua vida está de mal a pior, talvez você dê um passo para frente e 2 passos para trás, eu não sei como você está, mas essa noite eu quero dizer a você, meu irmão, que está ao meu alcance dessa voz, nós precisamos entender que Jesus, Ele está neste lugar. Se você crer tão somente, você pode sair nos braços dele essa noite. Há momentos na vida do homem que ele se encontra em um estado tão difícil. Há momentos de dificuldade e crise na vida de alguém, que muitas vezes ele está sem direção, sem saber para onde seguir. Mas essa noite Deus preparou essa festividade para te dar a direção que você precisa na tua vida.
Oh, glória a Deus. Você precisa entender, meu amado. Você que chegou nesse lugar, você não veio por acaso. Não foi porque alguém te convidou apenas. Deus preparou esse dia para você. Deus preparou o dia e a hora para ter um encontro com você. E esse dia, essa hora é aqui e agora. A tua alma está sedenta por Cristo. Aqueles homens ali haviam andado com Cristo. Viu aquele homem que era capaz de levantar morto. Eles andaram com aqueles homens que tocavam no enfermo e ele era curado. Eles estiveram com Jesus na hora que ele acalma a tempestade. Eles viram Jesus andar por cima do mar. Mas chegou um momento na vida deles, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi morto e foi sepultado. E ao terceiro dia, quando os discípulos andavam a caminho de Emaús, triste, pensando agora o que estava acontecendo, e chega para ele e diz: o que é que está acontecendo? Jesus pergunta aos discípulos: o que está acontecendo? O que é que vocês estão tratando à medida que caminham? E os discípulos olharam para Jesus e disse: você é o único que está em Israel, não tem visto os últimos acontecimentos. Mas eu vou lhe contar, olha, mataram Jesus. O Nazareno era um varão, profeta poderoso em palavra diante dos homens e diante de Deus. E Cleópatra lançou a palavra para Jesus e disse: eu achava que era ele que havia de redimir Israel, mas já faz 3 dias. Aquele homem, ele estava desanimado, irmãos. Aquele homem que havia morrido a sua esperança. Aquele mestre que havia andado com eles, que alimentou, que curou, que ressuscitou mortos, agora estava morto e sepultado. No coração de Cleópatra tinha chegado ao fim tudo. Os sumos sacerdotes estavam atrás deles para matar. Israel tinha se levantado contra aqueles discípulos para matar. Eles estavam num aperto, numa tristeza. E eu quero me dirigir a você agora nessa noite, que talvez está no mesmo aperto, talvez está passando pela mesma tristeza, angústia que aqueles discípulos estavam passando. Eu quero dizer que ainda há esperança para a tua vida. Glória a Deus. Eu quero dizer que Jesus, ele tem um plano na tua vida. Eita, meu Pai. Nessa noite você precisa entender, meu amado. Você precisa entender. Quando eles olham para Jesus e Jesus continua falando com eles e eles não percebem, pastor Atla. Ele estava longe, o seu coração estava distante de Deus, o seu coração estava distante das promessas que Deus havia feito a ele. Eu quero me dirigir a você que talvez já esqueceu as promessas que Deus fizera à tua vida. Você que Deus um dia te prometeu te levar a tal lugar ou fazer algo na tua vida. E você talvez tenha visto demorar tanto e acha que não vai mais acontecer. Eu quero dizer essa noite, em nome de Jesus, vai acontecer. Porque em número 19, 23, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus prometeu, vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Glória a Jesus. E quando aquele discípulo ele olha para Jesus e diz: se você é um que estando lá não viu o alvoroço que está em Israel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer essa noite, irmãos, quero me dirigir a você que chegou nesse lugar. Talvez você está aflito igual aqueles discípulos estavam aflitos. Talvez você está angustiado como eles estavam angustiados, porque o seu mestre havia morrido. Agora uma nação estava contra aqueles homens que haviam servido a Jesus. Mas Jesus estava ao lado dele e ele não estava percebendo. Jesus estava falando com ele, mas ele não estava observando. Ele não estava entendendo o que Deus estava tratando ao coração. Aleluia. Talvez essa noite você está igual aos discípulos, com o coração endurecido, com o teu pensamento distante desse ambiente. E Deus está falando ao teu coração e você não está entendendo nessa noite. Eu quero me dirigir a você, mãe de família, que tem chorado pelo teu filho, que diz que não tem mais jeito.
Nessa noite eu quero profetizar sobre essa vida que tem jeito, em nome de Jesus. Essa noite, uma demonstração do que é a vida espiritual. Pessoas atormentadas, entristecidas, passando por grande tribulação e não entenderam ainda que é necessário dar um passo para Cristo. E eles achavam que Jesus havia morrido. Mas eu quero dizer essa noite a você, meu irmão, que chegou nesse lugar. Talvez você ache que Jesus é um Deus morto. Talvez você ache que não tem mais jeito para o teu filho nas drogas, porque Jesus está morto. Talvez você ache que não tem jeito para aquele teu marido viciado e prostituto, porque Jesus talvez não resolva mais. Eu quero dizer que Ele está vivo. Ele é ontem, hoje e será eternamente. E nessa noite, se você tão somente crê, Ele pode fazer a diferença na tua vida. Se você for no túmulo de Allan Kardec, está lá, jaz há tanto tempo. Se você for lá no de Padre Cícero, no Juazeiro, você vai ver que jaz há tanto tempo. Mas se você for lá no sepulcro onde foi sepultado Jesus, está escrito, Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. A nossa esperança vive, irmãos. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Nessa palavra aqui, ela é para sempre. Aleluia. Nessa palavra, a minha esperança, a tua esperança é para sempre, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, vocês que estão lá atrás. Eu quero convidar todos vocês a ficar de pé e vir mais um pouco para frente, que eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero te convidar, irmãos. Jesus está falando com você essa noite ainda e você talvez não entendeu. Aleluia. Nessa noite, abre teus olhos espirituais para sentir, irmãos, que Deus, Ele está te chamando. Você que entrou nesta noite com o coração abatido, você que está aflito, desenganado, você que já pensou até em desistir ou mesmo tirar a sua própria vida. Nessa noite, Jesus te chama. Louvado seja o nome de Jesus. A minha esperança vive, irmãos, a tua esperança vive. Ele não está morto. Você apenas não está percebendo o que Deus está falando a você nessa noite. Aleluia. Havia um momento, irmãos, Aleluia. nos Estados Unidos, a Califórnia, contra a Geórgia. Havia um jogador chamado Roy Jones. E ele era a grande esperança daquele time. E ele foi convidado e todos esperavam, porque sabia que se ele estivesse em campo, o time que ele fazia parte iria vencer. Mas esse dia ele jogou dando o seu pior. Fez um gol contra. No primeiro tempo eles estavam perdendo. E agora todos estavam desanimados. E termina o primeiro tempo e ele sai debaixo de vaia para aquele vestiário. Ele não escondeu as lágrimas, ele não escondeu o choro, a dor que ele sentia naquela hora. E ele vai para aquele vestiário chorando. E o técnico olha para aquele jovem e diz assim: o que é que está acontecendo? Ele disse: porque eu dei o meu pior hoje, eu não fiz o meu melhor. Eu poderia ter feito o melhor. Aquele técnico olhou para aquele jovem e disse: ainda há o segundo tempo. Volte naquele campo. Jogue como nunca jogou. Faça o teu melhor naquele campo. Dá o teu melhor. E o final da história, irmãos, ele entrou naquele campo. Ele jogou como nunca havia jogado. E grande foi a vitória daquele time. Por que é que eu estou falando isso hoje? Talvez você que tem levado uma vida de sofrimento, de tristeza, de desânimo. Talvez você que não tem chegado a lugar nenhum. Essa é noite ainda de rever os teus conceitos. Talvez você não tenha dado o melhor para Cristo. E agora eu não quero me dirigir só a quem não é cristão, a você. Eu quero te dizer que ainda há um segundo tempo. Porque em toda vida aí há esperança. E essa é a noite de restituição em Deus. Ele ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. E a minha esperança, ela vive. A tua esperança vive nessa noite tão somente. Se coloca nos braços de Deus. Deixe que Deus guie a tua vida. Faz o teu melhor. Faz como nunca fez. Entenda que Jesus Cristo está nesse lugar. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, Ele estava anunciando a salvação.
Jesus morreu como cordeiro,